Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando o Original. A gente tem um prazer enorme contar com a sua audiência. Você chegando, já veja se você está inscrito no canal. Se não está inscrito, fica o convite para se inscrever. Se você já está inscrito, verifica aí se a sua inscrição está ativa, tá bom? Se gostar do vídeo, não esqueça de dar o seu like. Hoje a gente começa uma série de vídeos aqui falando sobre os erros comuns dos cristãos e como vencer esses erros, ok? Para a gente tratar desse assunto de hoje, eu quero trazer para vocês aqui Romanos 8:26. Romanos 8:26 confirma uma teoria que eu tenho, que é os cristãos não oram direito, eles não sabem orar como deve orar. Isso aí é um problema complicadíssimo. Sabe quando você manda um e-mail e o e-mail volta, ele fala mailer demon, né? Não conseguiu chegar ao seu destino? É mais ou menos isso, é um problema seríssimo que precisa ser sanado com certeza. Romanos 8:26 meio que confirma isso através do apóstolo Paulo quando ele diz e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Paulo está dizendo que o homem não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a Bíblia está falando que as pessoas não sabem ali orar como convém. Quer ver o próprio Novo Testamento ali falando para nós, o próprio Cristo nos falando sobre esse erro? Mateus 6, versículo 7, orando não useis de vãs repetições como os gentios que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que vocês peçam. Portanto, oreis assim, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, nós como cristãos temos uma mania de orar completamente errado. Como é que a gente ora? A gente fala, Jesus, me ajuda, Jesus, vem falar comigo, Jesus, eu preciso de você. E a gente comete alguns erros. Primeiro, você fala direto com Jesus. É claro que você pode falar direto com Jesus, mas o que Jesus nos ensina? O que você pedir ao Pai no meu nome, Ele vai fazer para me honrar. Tá certo? Jesus fala, se você pedir algo ao Pai no meu nome, Ele vai fazer para me honrar. E Jesus fala, quando vocês forem orar, não usem de repetições, não fica, Pai, eu preciso disso, tal. Jesus está falando, Ele já sabe o que você quer. Quando você orar, ore assim, Pai nosso que estás nos céus. Jesus então nos orienta a nós falarmos com o Pai, tá certo? Jesus fala, o que vocês pedirem ao Pai em meu nome. Não é pedir direto para Jesus, é pedir ao Pai em nome de Jesus. Você pode adorar Jesus, você pode fazer o que você quiser, mas eu prefiro fazer o que Jesus está ensinando, ok? Jesus fala, vocês me chamam de Senhor, mas não cumprem os meus mandamentos. Vocês dizem que me amam e não fazem o que eu falo para fazer. Eu prefiro fazer o que Jesus disse para fazer. Se Jesus falou, o que você pedir ao Pai no meu nome, Ele vai fazer, eu não entro em debate com Jesus. Eu peço ao Pai em nome de Jesus, ok? Então, primeiro erro aqui na hora da oração, você pede, em vez de pedir, Jesus, preciso disso, preciso daquilo, Pai, em nome de Jesus. Mas tem um detalhe. Veja que quando Jesus está ensinando como orar, Ele não está falando assim, ó, Pai nosso que estás nos céus, me dá o pão de hoje, me perdoa. Não começa assim. Existe também uma sequência, existe uma ordem no pedido, na oração. Nós vemos aqui que o início da oração não é pedido. O início da oração é adoração, é reconhecimento, é louvor, tá certo? Você ora ao Pai em nome de Jesus e você começa fazendo o quê? Você começa glorificando o Pai, agradecendo o Pai, cultuando o Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, a tua vontade na terra como nos céus. O que significa isso? O reconhecimento de que Deus é todo-poderoso, o reconhecimento de que, sendo todo-poderoso, Ele é onisciente, onipotente, onipresente e eterno, tá certo? Se Ele é Deus, Ele tem esses 4 atributos. Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o poder e Ele é eterno. Sendo onipotente, onisciente, onipresente e eterno, Ele sabe melhor do que você. Tá certo? Então você não deve chegar já falando com Deus, Deus, eu preciso disso. Às vezes não é o melhor que você precisa. Às vezes você não precisa exatamente daquilo. Quem vai dizer se você precisa ou não é Deus. É por isso que Paulo também lá em Romanos 12:2 fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais descobrir qual é a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus. Mude a sua mente, reconhecendo que a sua mente é limitada, que você não sabe todas as coisas, que você não é onisciente, onipotente, onipresente. Renove a sua mente. Tira o modelo mundano, não se conforme com esse mundo, conformar está na mesma forma, a expressão grega é siskematizo, está no mesmo esquema, está em pé junto, significa esse sistema, significa isso, ou esquema significa isso, está em pé junto com o mesmo modelo do mundo, não esteja em pé junto com o mesmo modelo do mundo, não siga o modelo mundano. Qual é o modelo mundano? É aquele modelo que anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Não é o modelo da Bíblia, é o modelo do ser humano. E esse modelo do ser humano, o Salmo 1 diz que não é bom. Salmo 1 fala que quem faz isso não é bem-aventurado. Pelo contrário, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tem seu prazer, olha só, em que você tem prazer? Em fazer a sua vontade ou fazer a vontade de Deus? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas, ok? O que está em primeiro lugar? O que você ama fazer? O que te dá prazer? É o seu prazer carnal? É a sua vontade ou prazer em fazer a vontade de Deus, ok? Como o Salmo fala, não fique no conselho do ímpio. Não siga o modelo mundano, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medite de dia e de noite. Fazendo assim será como uma árvore plantada junto a rio de águas que dá fruto no tempo certo, cujas folhas não caem e que tudo que fizer prosperará. Colocando a palavra em primeiro lugar, dá tudo certo. Colocando o modelo de Deus em primeiro lugar, dá tudo certo. Colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, dá tudo certo. É por isso que a oração do Pai Nosso começa dizendo: venha o teu reino, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Ou seja, nome, reino e vontade. A oração é para exaltar o seu nome? Essa oração não vai ser escutada. Essa oração é para montar um reino pessoal teu, onde você escolhe o que é o melhor e você que diz o que tem que fazer, você que é o onisciente, onipotente, onipresente e eterno, você que é o todo-poderoso que sabe de tudo, ou é Deus? Tá certo? O nome, o reino e a vontade são de quem? De Deus ou suas? E quando a gente começa a orar já falando, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, você já está dizendo que você sabe o que é melhor, que você sabe das coisas, que você é o espertão, que você é inteligente e que a sua capacidade cognitiva é suficiente para você escolher o que é melhor para você. Então você está pensando no meu, você não está pensando no teu, tá certo? O início do Pai Nosso é teu. É o reino de Deus, a vontade de Deus, o nome de Deus, a sabedoria de Deus, a escolha de Deus. Deus sabe o que é melhor. Por isso que o Romanos 12:2 fala: transforme a sua mente, não se conforme com o mundo, para que você possa conhecer por experiência ou experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Vontade de Deus. Telematuteu no grego, vontade do Senhor, vontade de Deus. Você quer fazer, a tua oração é para que a sua vontade seja feita ou a vontade de Deus seja feita. É aí que a gente se embanana todo. A gente fica pedindo a Deus a nossa vontade e Deus já falou que o coração do homem é enganoso. O próprio Deus falou para o profeta Samuel, um homem de Deus que andava no caminho do Senhor. Deus disse para Samuel, cuidado para você não escolher o filho de Jessé errado. Você está impressionado com a aparência de Eliabe, mas o que Deus está falando para Samuel é: Samuel, o homem vê a aparência, eu vejo o coração, eu sei o que é melhor porque eu enxergo melhor. Vocês veem a aparência e são enganados pela aparência. Há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Se você vai orar com esse propósito, você está todo errado, né? Você está pedindo coisas que foram escolhidas e selecionadas com base na sua capacidade humana de escolher. Isso é um erro complicadíssimo, porque não funciona, né? Como começa o Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, está no céu, sabe de tudo, sabe melhor. O teu nome seja louvado e não o meu. Que aconteça o teu reino e não o meu reino. Que seja feita a tua vontade e não a minha, tanto na terra como nos céus. Ou seja, eu quero que a sua vontade divina celestial seja plena na minha vontade humana terrena também. Que a sua vontade desça sobre a minha vida e não a minha vontade suba até você. Venha de ti o que é melhor, venha de ti o que é importante, venha de ti o que é bom, perfeito e agradável. Eu quero experimentar isso, tá certo? E aí depois você pede o nosso. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, seja feito, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, não é uma coisa individualista e egoísta, é o nosso, é para nós, é para o coletivo, tá certo?
dá o pão nosso, né? Não é me dá o meu pão, é derrama sobre nós o pão, né? Perdoa os nossos pecados, não o meu pecado, perdoa só o meu pecado porque eu sou melhor, eu quero ser melhor, perdoa o nosso pecado. A oração começa com o teu e depois vem o nosso. Começa com a adoração e o reconhecimento da onisciência de Deus e depois vem o nosso, vem o coletivo. Então você mata o egoísmo, a individualidade, a arrogância e o orgulho humano. Oração não é isso. Quando a mulher sírio-fenícia foi pedir ajuda para Jesus assim, Jesus me ajuda porque eu estou precisando agora, ele não respondeu. Depois até falou que os cachorrinhos não comem na mesa com os donos e levou essa mulher a uma nova abordagem. Na segunda abordagem ela se prostra, adora e parte de uma postura de humildade. Ela até reconhece o argumento de Cristo que ela era um cachorrinho. E ela fala, eu sou um cachorrinho, mas o cachorrinho tem direito às migalhas que caem da mesa. Ela não falou, Jesus, como é que você está me chamando de cachorrinho? Não, se Jesus é o Filho de Deus e ele sabe de todas as coisas, como ele disse em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele tem todo esse poder, ele está em todo lugar também, ele é Deus, como a Bíblia argumenta muito claramente, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos nele a glória do unigênito do Pai. Cristo é o Deus encarnado, está claro isso na Bíblia. 1 João 5:20, no verdadeiro estamos, isto é, em Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, ele é Deus e é o Deus verdadeiro, não é o falso, aquele que tenta enganar. Ou seja, se Jesus está nos ensinando como é que ora e adora, vamos fazer o que ele ensinou, porque fazendo assim vai dar tudo certo. O homem não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede. E o que o Espírito está mostrando é o que Jesus já ensinou. Pedir ao Pai em nome de Jesus, não começar com me dá, né? Aquela sanguessuga dá lá do provérbio. Não, você começa o teu reino, a tua vontade é melhor, o teu reino que é o reino verdadeiro, eu não quero meu reino, eu não quero minha vontade, seja feita a tua vontade. Agora, necessidades fisiológicas, pensando na pirâmide das necessidades de Maslow, Senhor, eu preciso comer o nosso pão. Então, oração é ao Pai em nome de Jesus e primeiro o teu e depois o nosso. Assim você consegue orar como convém e receber o que você está pedindo. Porque a Bíblia fala, pedis e não recebeis porque pedis mal. A maioria pede mal. Vamos pedir bem, que aí a coisa funciona, o mundo espiritual se movimenta. Ok, pessoal? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, se inscreva aí no canal Desvendando Original, onde a gente mergulha na Bíblia para extrair as verdades do texto bíblico e tirar soluções práticas para a nossa vida. Uma vida de oração errada não traz consequências positivas, precisamos resolver esse problema. Qual o problema que a gente resolveu hoje? Orar como convém, como a Bíblia ensina e não como o coração do homem que é enganoso quer fazer com que a gente ore, ok? Primeiro Deus, primeiro a vontade dele, primeiro o reino dele, porque Isaías já nos ensinou. Assim como os céus são mais altos que a terra, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e os pensamentos de Deus mais altos do que os nossos pensamentos. Ele sabe o que é melhor, ele sabe o que é bom, perfeito e agradável. Peça ao Pai, em nome de Jesus, adore, ore, louve e depois você peça para nós, não para você. Cuidado com o individualismo, cuidado com o egoísmo. Tirando isso tudo, vai dar tudo certo, porque foi ele que ensinou para fazer assim. Quer saber como é que faz as coisas? Veja o que Jesus ensinou. O que ele ensinou vai dar certo, pode ter certeza. Faz o que ele está falando, porque ele sabe o que está dizendo. Tá certo? Um abraço para vocês. Até amanhã com mais um vídeo exclusivo aqui. Fique com Deus. Valeu!